Olá, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar com realismo e naturalismo, movimentos que no Brasil se destacaram a partir da prosa literária. Podemos dizer que esses dois movimentos aconteceram praticamente ao mesmo tempo e que no Brasil surgiram depois. Primeiramente, eclodiram, né, surgiram na Europa. Na França, a obra que vai marcar o início do realismo vai ser Madame Bovary, do escritor Gustave Flaubert. Em Portugal, entre grandes autores que se destacaram no realismo, temos o escritor Eça de Queiroz. E algumas de suas obras são O Crime do Padre Amaro, O Primo Basílio, Os Maias e A Cidade e as Serras. No Brasil, seguramente podemos dizer que Machado de Assis é considerado o principal representante do realismo brasileiro. Ele não só se dedicou à produção de romances, mas de contos, crônicas, críticas literárias e poesias, além de ser reconhecido como sócio fundador da ABL, Academia Brasileira de Letras. Machado de Assis é autor da obra que vai marcar o início do realismo no Brasil em 1881. A obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Por que Memórias Póstumas de Brás Cubas? Porque a narrativa se desenvolve em forma de memorial. E quem narra os fatos é alguém que já morreu. É um defunto autor. Por isso que póstumas. E por que um defunto contaria a sua história? Para que não houvesse mais nenhum medo, nenhum receio de represália. Ele poderia contar livremente tudo que ele percebia, não só em relação a ele mesmo, em relação às críticas que ele faz a si mesmo, como as críticas que ele faz à própria sociedade. As críticas que ele faz à própria sociedade, a questão da corrupção de valores, a questão do adultério, a crítica às instituições sociais. E aí, por isso mesmo é que Machado de Assis, em toda a sua genialidade, vai escolher um defunto para contar a história de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Essa narrativa vai mostrar toda a trajetória do defunto autor de Brás Cubas, desde a sua tenra idade, desde a mais tenra idade, desde a infância, quando ele já demonstrava ser um menino endiabrado, passando pela adolescência, quando ele já começa a se envolver, né, com mulheres, já tem uma experiência amorosa com a espanhola Marcela, que na verdade não queria nada sério com ele, queria apenas se aproveitar de tudo que ele pudesse lhe proporcionar. Por isso que existe uma passagem no livro que diz assim: Marcela me amou durante 9 meses e 11 contos de réis, nem mais nem menos. Daí se percebe que ela, na verdade, ela não gostava dele. Então, há toda uma tentativa de se revelar, de se mostrar a sociedade daquela época. Era uma crítica à burguesia. Tudo que o romantismo fazia questão de manter, através das aparências, de deixar em segredo, o realismo fez exatamente o contrário. Ele seguiu o percurso contrário. Ele faz uma análise crítica, extremamente irônica,
cética, porque não se acredita, pelas obras realistas se percebe que há um ceticismo, há uma descrença em relação aos valores morais tão cultuados pelo romantismo. E então temos a obra desde que vai narrar, que vai falar desde a mais tenra idade do defunto autor, Brás Cubas, passando pela adolescência e pela maturidade, quando ele, Brás Cubas, passa a ter um relacionamento, um caso, com a mulher do seu melhor amigo, do deputado Lobo Neves. Ele passa a se envolver amorosamente com Virgília. Então, toda a narrativa vai se desencadear mostrando isso, né? Essa crítica, essa visão irônica, essa análise a partir do comportamento, essa análise psicológica acerca da sociedade, a partir das personagens, de personagens complexas, né? Como as personagens de Machado de Assis são personagens profundas, são personagens redondas, são personagens imprevisíveis. E aí temos um outro detalhe também interessante, é que esse livro faz fortes críticas ao romantismo, até porque o realismo se contrapunha ao romantismo. Há um capítulo, especificamente, há um capítulo do livro intitulado O Senão do Livro, em que é visível a ironia que é destilada em relação ao romantismo e ao leitor de obras românticas. É como se houvesse uma tentativa de dissuadir o leitor, de fazer o leitor desistir de ler a obra, aquela obra, Memórias Póstumas de Brás Cubas, já prevendo que não agradaria, que aquela obra não lhe agradaria. Diferentemente das obras românticas, aquela obra não era uma obra que seguia uma sequência lógica, não era uma obra preocupada com a linearidade dos fatos, não é uma obra preocupada com o final feliz. Então, há toda uma tentativa de se criticar o romantismo, exatamente porque o romantismo foi uma escola literária que adotou alguns princípios, e esses princípios foram abandonados pelo realismo. Podemos dizer que, enquanto o romantismo trabalhava com a questão da idealização, o realismo não fez isso. O realismo procurava trabalhar em cima da realidade dos fatos. Enquanto o romantismo apresentava uma visão sentimentalista, o realismo já seguia o percurso contrário, uma visão antissentimentalista. Enquanto o romantismo procurava idealizar, procurava trabalhar a subjetividade, o realismo fazia exatamente o contrário. Por isso que nesse capítulo, o senão do livro, é possível perceber essa crítica que se faz em relação ao leitor romântico e ao próprio romantismo. Podemos dizer que a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas vai funcionar como um divisor de águas na vida de Machado de Assis. Por quê? Porque antes de escrevê-la, antes de escrever essa obra, o autor já havia se dedicado a romances que demonstravam tendências românticas. Então, se pegarmos, por exemplo, A Mão e a Luva, Yaya Garcia, Ressurreição e Helena, vamos perceber que existem traços do romantismo. A partir de Memórias Póstumas de Brás Cubas, já se pode perceber um estilo mais apurado, é a fase
é a fase madura do escritor Machado de Assis. Um estilo mais apurado, um estilo mais crítico, né, do escritor Machado de Assis. Bom, um outro detalhe, é importante também ressaltar que o adultério é um tema recorrente nas obras de Machado de Assis. Podemos perceber esse tema em obras como Memórias Póstumas, de Brás Cubas, que é a obra inaugural do realismo, em alguns de seus contos, como Missa do Galo, A Cartomante, e o adultério não está presente só nas obras de Machado de Assis. Podemos percebê-lo também em Madame Bovary, de Gustave Flaubert, na França. Podemos perceber essa temática em Os Maias, assim como também O Primo Basílio, obras de Eça de Queiroz, autor português. E, enfim, a tentativa era mostrar exatamente, era desnudar a sociedade, era mostrá-la como ela de fato era, sem nenhuma roubo romântico, sem nenhuma idealização. Então, confirmando, podemos dizer que as características principais do realismo são a objetividade, que se contrapunha à subjetividade do romantismo, a visão antirromântica, a visão antissentimentalista. Podemos dizer também que o cientificismo foi outra característica marcante na escola realista. Mas é interessante lembrar também que, enquanto nas obras Missa do Galo, A Cartomante, que são contos, e em Memórias Póstumas de Brás Cubas, há um caso comprovado de adultério, na obra Dom Casmurro, não se sabe ao certo se houve ou não adultério. Por se tratar de uma narrativa ambígua, a dúvida vai perpassar toda a história. A dúvida vai acontecer, o leitor vai terminar de ler o livro sem saber ao certo se Capitu traiu ou não Bentinho com o seu melhor amigo, com o melhor amigo de Bentinho, Escobar. Ora, primeiro é interessante compreender que temos na narrativa uma visão unilateral. Tudo que se sabe em Dom Casmurro, sabe-se pela ótica de um personagem narrador, que é Bentinho, um marido extremamente ciumento. Não existe tentativa de defesa de Capitu. Capitu não tem a oportunidade de se defender, porque a narrativa é contada em primeira pessoa. Pois bem, da mesma forma que podemos dizer que o realismo e o naturalismo foram movimentos que apresentaram afinidades. Podemos dizer, então, que enquanto o realismo trabalhava com a análise do comportamento, uma análise psicológica do comportamento humano, focalizando a aristocracia, o naturalismo, diferentemente, vai trabalhar a coletividade, focalizando não a aristocracia, mas a classe operária. É a luta da classe operária. Por isso que se pode perceber aí claramente o pensamento essa questão defendida por Karl Marx.
a luta da classe operária, né? Os meios de produção, toda aquela luta pela sobrevivência. Por isso que essa questão do cientificismo, tanto é possível perceber no realismo, como também no naturalismo. Essa questão do evolucionismo, né, também é possível perceber. O evolucionismo de Charles Darwin é possível perceber no naturalismo. Deixando de lado aquela questão do criacionismo e mostrando que essa semelhança, essa afinidade grande do homem com o animal. O homem que age pelos impulsos, o homem que não é dono de si, o homem que vai agir pelos seus instintos animalescos. Daí você percebe que todas essas correntes de pensamento, não é? O positivismo de Augusto Comte, essa questão, tudo isso vai estar em evidência, principalmente no naturalismo. E podemos dizer que na França, a obra que vai se destacar como a obra naturalista, que vai ganhar bastante destaque, vai ser Germinal, de Émile Zola. No Brasil, a obra inaugural, que vai marcar o início do naturalismo brasileiro, vai ser O Mulato, de um escritor maranhense chamado Aloísio Azevedo. Mas não só nessa obra vai se perceber a tentativa de se criticar o clero, a corrupção de valores dentro da própria igreja. Mas uma outra obra de Aloísio Azevedo vai escandalizar ainda mais a sociedade. É O Cortiço. Podemos perceber na obra O Cortiço que os moradores daquele ambiente são tratados como se fossem germes que saíam do esterco, aquelas larvas que brotavam do esterco. Porque aquele ambiente inóspito servia de abrigo para muitas pessoas. E aí o autor vai retratar toda a luta, todo o sofrimento, a luta pela sobrevivência, mas também a questão dos prazeres, a questão dos prazeres da carne, de tudo que instigava o homem, de tudo que apetecia, que levava o homem à busca pelo prazer, pela libido. Né? É interessante ressaltar que existem duas características principais no naturalismo. Duas características principais. Uma é o zoomorfismo, para mostrar exatamente essa questão de essa linha tênue que divide o racional do instintivo. Na verdade, o autor, né, nessa obra, principalmente nessa obra, não vai nem mostrar uma linha tênue. Ele vai mostrar que o homem é dominado não é pelo racional. Ele vai mostrar que o homem é dominado pelo instinto, pela vontade. É como se fosse um homem que não é livre, um homem que não tem livre-arbítrio. Ele não é livre para fazer escolhas. Ele é levado pelo meio. Ele é levado, ele é produto do meio. Ele é o resultado de sua raça, ele é o resultado da questão da hereditariedade, daquilo que é passado de pai para filho, ele é resultado ele é o produto daquele meio, né? Ele é produto daquele meio. E vai se mostrar toda a influência que o meio exerce nos seres humanos. Então ali nós temos personagens
na obra O Cortiço, nós temos personagens como Pombinha, Albino, João Romão, Bertoleza. Todos esses personagens que compõem a narrativa, né, de O Cortiço vão demonstrar exatamente essa coletividade, né? Essa coletividade, essa aglomeração de pessoas que sobrevivem. O João Romão, que explora a classe operária, a Bertoleza, que é uma escrava que pensa que está alforriada e, na verdade, ela nunca foi tão escrava o quanto é do seu homem, de João Romão, que a explora de todas as formas. Mas ela se deixa explorar. A própria condição, a própria condição de vida da Bertoleza a faz aceitar tudo aquilo que é imposto pelo seu amo, pelo seu dono, que é João Romão. Um homem inescrupuloso que é capaz de passar por cima de tudo e de todos para conseguir os seus objetivos. Então, todas essas personagens vão confirmar exatamente essas duas características principais. O zoomorfismo, essa aproximação do homem em relação ao mundo animal, esse homem instintivo, esse homem dominado pelos impulsos, e também a questão do determinismo. O homem como sendo produto do meio. O homem como não sendo livre para fazer suas escolhas. O escritor Aloysio Azevedo chegou a sofrer fortes críticas, até ameaça de morte, pela temática trabalhada, abordada, explorada em suas obras. Além de O Mulato, O Cortiço, escreveu também Casa de Pensão, era um ótimo chargista, cartunista, e terminou abandonando a carreira literária e dedicando-se ao consulado diplomático, a diplomacia no consulado argentino. Eu espero que vocês tenham compreendido tudo que foi trabalhado a respeito do realismo e naturalismo e que façam bom proveito de todos esses conhecimentos.